seguinte, eu vou sanar uma dúvida hoje que foi colocada no grupo de WhatsApp do concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Então, uma dúvida bem interessante, só que eu queria te dizer que este ambiente de discussão que nós travamos pela parte da manhã sobre a questão da autonomia dos órgãos é uma discussão que eu costumo dizer que não vai ser cobrado pelo teu examinador. Lembrando que o teu examinador ele vai priorizar ir direto ao ponto. São questões rasteiras, questões objetivas. Até mesmo como eu falei no vídeo anterior, a banca ela é setup, a banca é do estado do Pará, aqui mesmo da capital, e o teu concurso é de nível médio, então ele não vai aprofundar. Mas surgiu essa discussão e é importante que a gente sane essa dúvida aqui, para que você não avance o seu estudo com dúvidas, tá ok? Mas é o típico da questão que dificilmente o teu examinador vai cobrar. Mas é importante você conhecer, até mesmo porque a gente está falando de um tema macro. Olha só, gente, o que foi dito lá? Nós estávamos falando, tá, que o Ministério Público, ele é um órgão autônomo, tá? Se nós formos perceber o desenho constitucional, nós temos o poder legislativo, tá ok? Legislativo, nós temos o poder executivo, tá ok? E nós temos o poder judiciário, tá ok? Vejam só, gente, esses três poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, tá ok? São independentes e harmônicos entre si. Se você for perceber, cada um desses poderes tem funções típicas e funções atípicas. Por exemplo, o poder legislativo, a função primordial dele é legislar. É o poder que cria as leis. Aí nós temos o Legislativo Federal, Câmara de Deputados, Senado Federal. Nós temos o Legislativo no âmbito estadual, as Assembleias Legislativas, e nós temos o Legislativo no âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores. Ali está instalado o quê? O Poder Legislativo. Nós temos o Poder Executivo, cuja função primordial dele é administrar a coisa pública, tá ok? É aqui que a lei vai ser aplicada administrativamente. É, por exemplo, o presidente da República, o governador e o prefeito que vão gerir a coisa pública. Esse dinheiro ele tem que ser gasto na saúde ou na educação. O que é prioridade? E assim sucessivamente. Vamos cuidar da construção de uma hidrovia? Vamos cuidar da construção, por exemplo, de uma hidrelétrica? Vamos abrir essa malha rodoviária? Então isso é uma função propriamente primordial do executivo, cuja função é administrar a coisa pública, aplicar a lei concretamente. E o Poder Judiciário, qual é a grande função dele? Julgar, aplicar a lei ao caso concreto, julgar, decidir um conflito de interesses. Tá ok? Olha só, isso são funções típicas. Legislativo legisla, o executivo administra e o judiciário julga. Mas também eles têm funções atípicas. O legislativo também ele tem uma capacidade de se auto-organizar. Por exemplo, o poder judiciário aqui ele não vai ingerir, ele não vai se imiscuir, vamos dizer assim, na função legislativa, organizando, por exemplo, o poder legislativo. Isso não existe, eles têm autonomia. O poder executivo assim mesmo, então, ou seja, um poder não se intromete no âmbito do outro para organizar aquela estrutura interna, porque eles são independentes e harmônicos entre si, tá ok? Mas se nós formos perceber, eles são independentes e harmônicos entre si, mas, por exemplo, nos crimes de responsabilidade, o julgamento do presidente da República, vimos isso, ele é feito por quem? Pelo Senado Federal, e a Câmara dos Vereadores, a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, funciona como um juiz de admissibilidade para levá-lo ao julgamento pelo Senado Federal. E o presidente, quem vai ser o presidente nesse julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá, o que assim aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, quer dizer, há uma função julgadora nesse momento do legislativo. Então, existem funções típicas e funções atípicas, e assim sucessivamente. Mas o que eu quero estabelecer com vocês é que esses três poderes, pessoal, eles são independentes. Tá ok? Independentes. Independentes. Tá ok? Ou seja, eles têm autonomia para
se auto-administrar, eles têm autonomia financeira, orçamentária, ok? Existe um pedaço do recurso público que é destinado a esses poderes, tá ok? Então existe uma repartição constitucional e existe um orçamento de cada um desses poderes, tá ok? Então eles são independentes e harmônicos entre si, tá ok? E olha só, gente, e o Ministério Público? Aí me perguntaram, isso que começou a discussão. O Ministério Público, gente, ele é um órgão autônomo. Órgão autônomo. Ou seja, ele não está vinculado nem ao Legislativo, ele não está vinculado nem ao Executivo e ele não está vinculado nem ao Judiciário. Tá ok? Ele é um órgão independente. Nós vimos que o MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós vimos isso com bastante calma. Então, por ele ser um órgão autônomo, ele tem o quê? Autonomia. Nós vimos isso. Financeira, não é isso? Ele tem o Ministério Público tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, e tem autonomia funcional. Ou seja, esses poderes aqui, eles não estão apitando aqui no Ministério Público, eles não estão decidindo aqui. Por exemplo, o chefe do Executivo não vai se imiscuir, ele não vai se intrometer, vamos dizer assim, na função ministerial. Ele vai dizer, olha, Procurador-Geral, eu quero agora que você transforme o município de Santarém em terceira instância. Ele não vai determinar isso, porque aqui existe uma autonomia financeira, administrativa e funcional dos promotores de justiça, dos procuradores de justiça, tá ok? A nível estadual. Então esse órgão, ele é um órgão autônomo. O Ministério Público, ele pode processar cada um desses aqui, respeitada os foros por prerrogativa de função, principalmente após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que se o exercício da função não estiver correlacionado com o exercício do cargo, não existe foro por prerrogativa de função. Então o Ministério Público hoje, ele pode até processar, por exemplo, um deputado federal que tenha cometido um ato estranho à sua atividade, que vai tirar a competência do Supremo Tribunal Federal. Então é um órgão autônomo, pessoal. Ele tem capacidade de se organizar, ele tem capacidade financeira, ele vai dizer como é que ele gasta, claro, com uma atuação finalística para suas funções. Ele não pode gastar esse recurso público de forma desregrada. Mas existe essa independência. Aí surgiu a pergunta, e o Tribunal de Contas? E o Tribunal de Contas? Como é que é a história dele? Essa é a pergunta que surgiu. Qual é a natureza jurídica do Tribunal de Contas? Aí existem duas correntes, pessoal, doutrinárias. Uma corrente diz que o Tribunal de Contas ele é vinculado ao Poder Legislativo, tá? E uma segunda corrente diz que não, é um órgão autônomo e independente. Qual seria a função, a grande função do Tribunal de Contas? Pessoal, raciocine comigo. O gestor público, aqui, por exemplo, o executivo, que ele aplica a lei administrativamente, imagine só, então aqui o presidente da República, através de seus ministérios, tem o Ministério do Planejamento, Ministério do Transporte, Ministério da Cultura e assim sucessivamente, para que o presidente da República exerça as suas atribuições constitucionais, aplique a lei administrativamente, ele precisa de quê? Ele precisa de recurso público, não é verdade? Recurso público. Se ele vai construir uma ponte, se ele vai construir uma estrada, se ele vai construir uma hidrelétrica, então recursos públicos serão utilizados para cumprir essas atividades, esses programas. E esses programas tudo envolve dinheiro público. Ora, quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar esses gastos é o Tribunal de Contas da União, tá ok? O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele emite um parecer prévio. Ele vai analisar tudo direitinho, o aspecto financeiro orçamentário de todos esses gastos. E o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, tá ok? Emite um parecer prévio
e envia esse parecer prévio a quem? Ao Congresso Nacional, que é quem julga as contas do presidente da República. Mas olha só, gente, esse Tribunal de Contas aqui, ele não tem uma função julgadora propriamente dita de aplicar a lei aos casos concretos. Por exemplo, o Tribunal de Contas ele não vai julgar os casos de família, os casos de divórcio, separação, responsabilidade civil. Não existe isso. Ele vai julgar o quê? Ele vai fazer esse julgamento relativo às contas. Tá ok? E esse julgamento, propriamente dito, não é feito pelo Tribunal de Contas. Ele emite um parecer prévio, e esse parecer prévio vai para o Congresso Nacional, e é o Congresso Nacional que julga as contas, por exemplo, do presidente da República. É o Tribunal de Contas dos Estados que julga as contas do governador. É o Tribunal de Contas dos municípios, é o Tribunal de Contas dos Estados que emite esse parecer prévio, que quem vai julgar as contas são as Assembleias Legislativas. É o Tribunal de Contas dos municípios que vai emitir esse parecer prévio que vai ser julgado pela Câmara dos Vereadores. Vocês estão compreendendo? Só que este tribunal, ele tem autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia funcional. Tá ok? Isso, pessoal, é uma discussão na doutrina. Alguns entendem que a natureza jurídica do Tribunal de Contas ele está acoplado, vinculado ao Legislativo, que não prevalece, haja vista que o próprio Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Dias Toffoli, em sede de controle de constitucionalidade, já decidiu que o Tribunal de Contas tem essa autonomia, que goza de... é um órgão independente e autônomo, tá ok? Numa prova objetiva você responderia assim. Tá bom? Mas se for uma prova discursiva, que dê um espaço para você questionar essa questão toda aqui, pode ser colocado, abordado uma questão com mais conteúdo doutrinário. Mas a verdade, pessoal, é que o Tribunal de Contas é um órgão independente e autônomo. Tá bom? Então essa que foi a dúvida. A dúvida se estabelecia, se centralizava justamente aqui. E tem mais um detalhe, gente. Quando aqui a gente fala, olha só, o entendimento que o colega estava fazendo. O Tribunal de Justiça do Estado é um órgão vinculado ao Poder Judiciário. Não, gente. Não. Nada a ver. O Tribunal de Justiça dos Estados é o Poder Judiciário aqui. Tá bom? Não existe isso, que é um órgão do Poder Judiciário. Não. É como se a pessoa entendeu, como se o Poder Judiciário fosse o aspecto macro e aqui fosse os filhos, vamos dizer assim. Não existe isso. Nós temos que entender a organização do judiciário. Nós temos, por exemplo, vamos ver a justiça estadual, como é que caminha. Nós temos os juízes de direito aqui embaixo, juízes de primeiro grau que ingressam por intermédio de concurso público, tá ok? Depois eles podem chegar ao cargo de desembargador, tá? Desembargador, aí vai uma série de critérios que vai disputar pelo desembargo, seja por uma promoção por merecimento, por antiguidade, assim conforme a carreira de cada tribunal, tá ok? Tem um quinto constitucional, que é muito importante que você entenda lá no artigo 96 da Constituição Federal, que vai cair no teu concurso, que vai ser cobrado lá no direito constitucional. Depois do Tribunal de Justiça, poxa, se continuar ainda a atividade recursal, vai para onde? Tem o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, tá ok? Que é um órgão, é um tribunal superior, que é o uniformizador da lei federal, tá? Ele que forma a jurisprudência de lei federal e também ele organiza os dissídios jurisprudenciais que envolvem a lei federal, tá bom? Ele que interpreta a lei federal e, se couber ainda recurso, vai para o Supremo Tribunal Federal, que ele julga uma matéria constitucional, tá bom? Então essa seria a estrutura do Poder Judiciário ali, a nível estadual. A gente tem a Justiça Federal, que vem para lá, tem os desembargadores federais também, a STJ, ok? Os TRFs, que são os desembargadores federais, eles ficam vinculados ao TRF. Aí nós temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Aí a gente tem Justiça do Trabalho, Justiça Militar e assim sucessivamente vai ganhando esse contorno aí de Justiça Eleitoral também. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante que você compreenda esse cenário aqui, para que você não venha se equivocar. Então, só para sanar a dúvida aqui que foi colocada no nosso grupo de discussão, tá? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo são órgãos independentes e autônomos. MP também, e o Tribunal de Contas também tem autonomia
financeira, administrativa e funcional, ok? Muito boa pergunta, espero que tenha sanado as dúvidas. E qualquer coisa é só fazer um comentário aqui embaixo que a gente responde, faz outros vídeos aí que você esteja com dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.